O objetivo da minha fala aqui é pedir para vocês que são veterinários e trabalham a nível de campo, que, por favor, me deem menos salmonela para mim tentar na carcaça, levar menos células de salmonela para o consumidor final. Porque quem acaba levando a multa, o claim ou a culpa pela presença da salmonela, sempre acaba sendo a indústria que entrega o produto final para o consumidor. Eles não culpam o pessoal da agropecuária, geralmente, por isso. Quem culpa o pessoal da agropecuária, geralmente, são os órgãos fiscalizadores. Mas o consumidor culpa a indústria que transforma o produto final. Então, eu vou fazer um insight rapidinho da legislação e o meu objetivo maior é demonstrar a importância da operação industrial no processo de contaminação da carcaça, linkando com o processo de campo. E o que eu falar aqui é a minha opinião pessoal do que eu já estudei, do que eu li e do tempo de experiência que eu tenho com abatedouro, tanto de suíno quanto de aves. Então, aqui um pequeno resumo do que nós temos do Programa de Redução de Patógenos do DIPUA. O que nós tínhamos entre 2003 e 2006, que foi a Instrução Normativa 70, que instituiu um plano amostral de objetivo de não ter mais do que 12 positivos em 51 amostras. Isso ocorreu até o ano de 2016, com a entrada da IN20, que já foi colocada aqui, e que instituiu um controle maior, que não era só na indústria, mas que colocava isso no campo também no Brasil. E essa instrução normativa ela passou a ser aplicada em março de 2017. Os valores de positividade que houve no Brasil, em 143 estabelecimentos em 2016, contemplaram aqui oficialmente 1.922 amostras, com 17,7% de positivo. A partir de 2017, no Brasil, agora há pouco tempo, foi instituída essa Instrução Normativa 30, que pode autorizar o uso de adjuvante de descontaminação também no processo de abate. Porque existe uma fala, uma crença e a obrigatoriedade, principalmente da União Europeia, que coloca que você não pode usar coadjuvante de produção, ou seja, você não pode usar na escalda, ou na depenadeira, ou na água de chiller, nenhum coadjuvante para você tentar minimizar a problemática da prevalência de salmonela que não seja água. Então, dentro da crença que a gente tem de um programa de análise de perigo e pontos críticos de controle, de boas práticas de fabricação, de limpeza e higienização num frigorífico, o que podia ser feito lá, muito mais para trás, lá desde os anos 90, que os frigoríficos já trabalham com análise de perigo, mas oficialmente instituído em 2003, 2004, com uma fiscalização ostensiva, se parou de usar cloro livre a 5 ppm nos chiller e o problema da salmonela aumentou muito. E a crença de que só com água se elimina a salmonela, no mundo inteiro isso já caiu. Se vocês pegam hoje nos Estados Unidos, eles usam lá cloreto de sódio acidificado, ácido peracético, dióxido de cloro, mesmo hipoclorito, e outros tantos antimicrobianos que tem, e a prevalência deles continua sendo grande. Eu não tenho conhecimento e não domínio como que é a tratativa a nível de campo, de agropecuária. Mas eu sei que se a agropecuária me dá um certo número de célula por carcaça,
só com água eu não consigo eliminar a salmonela, porque ela gruda, ela taxa, ela tem uma aderência muito grande na pele da ave, e o que acontece? Eu não consigo tirar só com água. Tem vários trabalhos que mostram contaminação em carcaça de frango, onde uma mesma carcaça, por exemplo, é lavada 5 vezes em água peptonada, o cara acha na primeira vez positivo, na segunda e na terceira não acha, e na quarta e na quinta ele acha de novo. Por quê? Porque ele conseguiu desprender aquela célula que estava aderida na superfície do animal. E aqui para frente eu vou discutir um pouco disso. Aí também nos Estados Unidos, os padrão que eles têm hoje da janela móvel, que de 52 amostras, salmonela, o cara pode ter 11 para estar bom, em carcaça de peru até 14, em cortes de carcaça 18 amostras, em peru 18, e nas partes aqui, coxa, sobrecoxa, etc. e tal, até 10 amostras positivas. E Campylobacter sempre um pouquinho a mais. Eu acho que esse 10 aqui os caras escreveram até errado, porque eu trabalhei muito com Campylobacter também, e sei que tem mais Campylobacter positivo numa carcaça, Campylobacter termotolerante, Jejuni colilaria, do que tem salmonela. Salmonela é uma moeda de troca hoje política, como já foi falado aqui, porque no comércio internacional, o próprio Códex Alimentários, ele cita que mesmo um plano de amostragem com 5 amostras, mesmo que eu aceite 3 positivas, uma parte da carcaça ou na carcaça, ainda assim torna o comércio internacional de aves inviável. Tamanha é a prevalência que você tem. Ou na estatística de aceita, não aceita, rejeita, não rejeita um lote. Aqui a situação que tem dos Estados Unidos, onde eles colocam as categorias de estabelecimento que são classificados por qualidade. Um estabelecimento que está na categoria 1 é aquele que tem até ou menos de 50% do valor daquele 5211, ou seja, o cara tem 6,5% ou 13% de salmonela de prevalência no estabelecimento, ele é classificado como um padrão ouro. Aí vem a categoria 2, o cara não tem menos do que, não tem as 11, mas está próximo de 11, está numa qualidade mediana, e aquele que está na categoria 3 tem mais do que as 11 positivas e tem que tomar alguma ação de revisão do plano HCP, etc. e tal, da mesma forma que a gente tem lá no Brasil. Passou de 12 ou tem 12 ou mais, tem que rever todo o plano do HCP para ver onde está falhando, etc., 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 que desde 2013 a gente já cansa de revisar, porque os profissionais que trabalham na indústria avícola, tanto de campo e principalmente, aí eu vou puxar o saco para a minha brasa, dentro do frigorífico, são auditados, e aí aparece uma falha ou outra, mas é um plano genérico que está para o Brasil inteiro, e a gente faz aquilo ali. Se você pensa literalmente, na forma que a gente tem hoje, trabalhando somente com boas práticas de fabricação e com água, com até 2 ppm, que é o que eu posso usar, porque eu também exporto para a Europa, eu não tenho como eliminar um número grande de salmonela, eu tenho como minimizar, mas eu não tenho como chegar a nível próximo de 0. Aí não tem mais o que fazer, a não ser entrar com um novo método de controle, que é o uso de algum adjuvante de produção, ou coadjuvante de produção, em algum passo do abate, para que eu consiga diminuir isso. Porque lá no campo,
Além disso, eu só quero comentar isso aqui, que existe uma... Na minha forma de interpretação, a União Europeia não diz que você não pode usar um coadjuvante de produção ou só água. Ela diz que você não pode usar, além de água, a não ser que você tenha isso aprovado pela autoridade competente. Ou seja, se eu vou falar que eu quero usar um ácido peracético para fazer desinfecção de carcaça, e eu provo que aquilo ali não tem nenhum efeito colateral para o cara que vai comer aquele frango, eu vou poder usar, ele só tem que aprovar. Para eles aprovar, eles têm que dizer que a reação química que eu tenho com um aminoácido mais o ácido peracético, por exemplo, que eu tenho um carboidrato mais o ácido peracético, ele não me crie nenhum metabólito que possa fazer mal para a minha saúde como consumidor. Mas eu também tenho outros tipos de coadjuvantes que eu posso usar. E a literatura, o que mais trabalha, o que tem de folga no mercado, é o uso, geralmente, de ácido orgânico de cadeia curta ou média, que tem um bom efeito não só contra a salmonela, mas também contra a Campylobacter e também Listeria monocytogenes, que pouca gente fala, e existe uma legislação restritiva, principalmente pelo mercado russo. Então, a gente tem que pensar num antimicrobiano não só contra a salmonela, mas também com um pouco de mais espectro para gram-positivo também. Além disso, ainda pensar não só no micro-organismo patogênico, mas também como diminuir um pouco a carga do micro-organismo indicador para mim poder ter no subproduto uma CMS, um retalho de carne, uma contaminação menor, para que o meu produto processado, a salsicha, a mortadela, o chouriço, sei lá, ele tenha um shelf life maior, que é o lado econômico também do processo de abate. Então, tudo isso tem que vir casado. E o que acontece aqui no abatedouro? Vocês têm muitas intervenções no campo que eu vi aqui. Tem vacina, tem ácido orgânico na água, tem ácido ou antimicrobiano na ração, na fábrica de farinha de carne, na fábrica de ração, etc. Mas eu penso que isso você não vai me garantir 100% de ausência no lote, porque o frango é vacinado, ou ele está tomando algum medicamento via ração, ou algum antimicrobiano, orgânico ou não, via ração. Quando ele defeca, todas as células que agiram no intestino dele estão mortas. Ou o passarinho que está lá fora, a ave, que defecou também pertinho do galpão. Aí o rato passou ali, levou para dentro. Ou a mosca levou para dentro. Você consegue ter uma biosseguridade de 100%? Eu considero, que quando eu recebo um frango na plataforma de desembarque, ele pode ter o objetivo que você quer, a nível de campo, dele não portar salmonela internamente. Mas, com certeza, eu vou considerar que um galpão que tem aí 100 mil aves ou 50 mil aves, pelo menos um deles, possivelmente, vai estar carregando salmonela, ou na pena ou na pele. E é com esse risco que eu trabalho, tentando eliminar ou minimizar o que eu vou processar dentro do frigorífico e mandar para o mercado consumidor. Porque eu tenho que dar a última paulada na salmonela que vocês começaram a fazer no campo. Então, se eu não pensar assim, como é que eu vou dizer? Sempre tem um irmão que é ovelha negra na família. De 50 mil frangos, quem que pode me garantir que um não estava contaminado? E a hora que eu vou depenar esse frango, eu vou ter contaminação cruzada, principalmente na depenadeira que vai me espalhar para o frigorífico inteiro.
Então, pode aumentar, pode diminuir, eu posso ter que ter alguma intervenção para acabar com aquilo. Agora, só com água eu não vou conseguir fazer isso. Ou só com boa prática de fabricação, fazendo certinho como está o meu processo, eu não consigo. Então, eu tenho que ter intervenção que me diminua também o número de células. Porque eu posso ter uma carcaça com 1000 células, ela ser positiva. O problema é que eu posso ter uma carcaça com uma célula e eu faço o enxágue e ela continue positiva. E se eu tiver uma célula em 1 quilo, eu vou ter 0,04 células em 25 gramas. Vai ser, nas minhas 25 gramas, continua sendo positivo. Só que aquela uma célula que eu vou comer daquele frango, não necessariamente, para quem fala em análise de risco hoje, ou objetivo de segurança alimentar, uma célula em 25 gramas, ou uma célula num quilo de frango, ela não vai me dar um sintoma de gastroenterite ou de intoxicação alimentar. É claro que eu não quero saber o sobrenome. A legislação não diz o sobrenome da salmonela, se ela é Heidelberg, se ela é Tifiburium, se ela é isso, se ela é aquilo. É a ausência de salmonela. Quando eu começo a tipificar a salmonela para tentar acertar, combater especificamente a salmonela da Silva, como eu chamo lá no Brasil, eu mato a da Silva, daí vem a Oliveira, Pereira, não sei o quê, pega no lugar dela e continua sendo positiva. Aí, quando você trabalha com muita tipificação, ou mesmo com a vacina, quando houve a época da vacina no Brasil, para eliminar enterites, eliminou, só que está aí a Heidelberg no lugar. Aí você vai lá na criação de suíno, você acha Tifimurium, vacina, vai aparecer a Minnesota, ou a Riesling, etc. e tal. Na minha época, quando eu fazia tipificação, Salmonella Riesling, Cerro e Orchel, eu só encontrava em fábrica de subproduto. Hoje diz que não estão mais achando. Mas era batata, era fazer análise de salmonela em ração, em fábrica de subproduto, em ração, não é ração, é farinha de carne, farinha de pena, achava direto. No produto não achava. Aí também tem aquele negócio que tem que se discutir, que você tem uma prevalência hoje de salmonela e o efeito econômico que tem, porque quando você faz isolamento na placa de Petri e pega uma colônia ali do XLD, você descobre que você tem a salmonela que é mais prevalente, que hoje, vamos lá, é a Heidelberg. Só que se você pegasse 5 ou 10 colônias, será que não ia ter na mesma amostra uma Heidelberg, uma Enteritidis, uma Tifimurium ou outra da Silva qualquer? Possivelmente ia ter, porque isso acontece com Listeria monocytogenes, com sorogrupo 1,2B, ou 4B, ou 4A. Acontece. A salmonela vai acontecer a mesma coisa. Só que se nós começar a fazer tipificação de tudo, nós não vamos mais vender frango, nós vamos ficar só comprando meio de cultura e tal, e torna a atividade inviável. Infelizmente, é a situação. Porque quem está com 50% de positividade, ou 17%, que é o que nós tínhamos no Brasil ali, oficialmente, né? Como é que eu vou matar tudo o soldado? Eu tenho que atirar a bomba para matar tudo vocês. Não interessa se é Oliveira, se é Pereira, se é da Silva, se é Carvalho, se é Leão, não interessa. Tem que matar todos os soldados, tudo quanto é raça. E é isso que a legislação pede. E nessa situação, eu tenho que ter um esforço para minimizar, principalmente, o número de células que eu levo para frente. Porque senão esse modismo do que se fala hoje, do Códex, do ICMSF, em análise de risco, ele cai por terra. E pouca gente quantifica a salmonela. Com essa técnica de número mais provável que a Joyce falou, eu quantificava a salmonela no frigorífico que eu trabalhava, depois da depenadeira, antes do chiller, depois no chiller e o produto congelado, desde 1998. Sabia quanto tinha em cada ponto, porque quando você fazia uma intervenção para matar a salmonela, ou colocava cloro, ou colocava uma mistura de ácido orgânico, você sabia que podia ter efeito sim, mas podia continuar com a mesma prevalência. Só que diminuía o número de células.
E se você fosse falar em dose infectiva, quando você liberava ou não um produto, você podia saber pelo menos que você estava liberando, era positivo, mas não ia causar uma doença. O cara também tinha que saber trabalhar no manipular aquilo dentro da casa dele. Por legislação não pode. Mas se eu não posso mandar o positivo, eu vou queimar tudo, vai virar tudo farinha de carne e volta ao ciclo. E não é porque uma amostra que você analisou de uma carcaça, ou de 2, ou de 5 carcaças, em determinada hora do dia, sendo negativa, que as outras não vão ser. Se você tem um histórico de prevalência de 10% de positivo, significa que você, por histórico, você vai ter sempre 10% de positivo, mesmo que você não tenha achado naquele dia. Então, essa situação, ela é matemática e estatística, ela vale para a biologia. Nessa premissa, então, nós temos que a contaminação da carcaça, desde que você esteja fazendo os tratamentos a nível de campo, elimine internamente, ela vem e ela é externa. E ela é representativa na pele do frango. E aí o que acontece no link com o campo? Todo mundo faz análise lá no campo, e daí uns fazem o tal do Propé, outros fazem o Schwab de arrasto, e assim por diante. Então, cada um escolhe o tipo de amostra que quer fazer. Eu vou receber essa amostra do frango lá no frigorífico. O pessoal da agropecuária vai dizer para mim, esse lote é negativo porque o Propé foi negativo. Eu faço uma aposta com todo mundo, eu acho que eu sou o único que não é veterinário aqui. Eu tenho 2 irmãos lá no Brasil que têm o mesmo defeito, tá? Eles são veterinários. Eu sou bioquímico, sou microbiologista. Mas se você pegar uma amostra de Propé, se você pegar uma amostra de seco, de traqueia e da pena do animal, pode ser que aquele Propé que deu negativo, a pena dê positivo e aquele lote seja positivo. Por isso que eu considero 100%. Eu recebo 100%, eu vou ter que trabalhar no frigorífico para não ter 100%. E o que acontece? O frango senta em tudo quanto é lugar lá. Aí você coloca ele na gaiola. Se eu pego a amostra de um frango na superfície dele, porque a gaiola foi lá, você lavou a gaiola no frigorífico, a gaiola é o link entre o frigorífico e o campo. Aí volta e meia para você lavar a gaiola, ela fica aberta desse jeito aqui, ó. Quando você fecha ela, fica uma sujeirinha aqui. Aí carrega no caminhão, isso aqui pinga tudo em cima do frango, ou vai estar úmida. Quando você carrega o frango, ele senta aqui, já estava sentado anteriormente, aqui. Aí vem, vai aqui também. E quem que contaminou quem? O frango que estava sentado lá no galinheiro, ou lá no galpão, que contaminou a gaiola? Ou a gaiola lavada que contaminou o frango? Vejam bem a cagada. Desculpa o termo, a cagada que a gente faz, é a besteira que a gente faz. Nós não deveríamos, se o galpão está livre de salmonela, não deu no Propé, não deu nos órgãos, não deu na pena do frango que está lá, quando eu carrego o caminhão, ele vem com isso aqui. Se eu não lavar isso aqui, não dar água para isso aqui lá no frigorífico, e ele estava limpo, por que eu vou contaminar ele no frigorífico? Eu não deveria lavar a gaiola. Não deveria lavar, devia estar seco. Ele descarrega, carrega de novo e vai para frente. Porque o meu risco de contaminação cruzada, então, está no frigorífico. Ou eu tenho que ter uma operação de lavagem de gaiola com água quente, com um produto extremamente alcalino, que aguente o trampo para não estragar equipamento, e garantir a eliminação da salmonela na gaiola. O problema é que eu também não garanto no caminhão. Eu estava falando sobre lavar caminhão e desinfetar caminhão, você lava ele tudo por cima. Mas aí no meio do pneu, nas peças que está embaixo, que roda, você não limpa. Num dia de chuva, você leva o barro para frente e espalha a contaminação por tudo quanto é lado. Não existe uma biosseguridade, nem 40% seguro nessa situação. Então, tem essa dificuldade, e o link do transporte é ali que você começa a discutir. O gerente da agropecuária com o gerente do abatedouro, dizer quem que é o culpado. Se eu não lavasse,
e você me garante que não tem, era a situação mais certa que teria. Por que eu vou lavar alguma coisa que é para desinfetar? O resto da matéria orgânica continua lá, porque lá o que você vai tratar seria a situação mais correta. Se você falar isso, vão te chamar de louco, ou podem me chamar de louco. Mas a lógica para minimizar o problema seria essa. Até hoje não consegui fazer isso. Mas acontece, e é aqui que acontece o problema. A gaiola vai limpinha, mas nós não estamos achando que tem uma salmonela. Está bem aqui, se vocês conseguem ver. Está vermelha, gram-negativa. Esse é um exemplo de trabalho que foi feito com limpeza de gaiola. Ó. Antes de limpar, 39 positiva de 72. Depois de limpar, 72. Para Campylobacter, praticamente a mesma coisa. Então, eu lavei, limpei, mas continua ali. Não deveria sujar mais o que já está sujo. Na prática, é isso que deveria ser feito. Esse foi um trabalho que eu fiz lá no começo, quando o pessoal da agropecuária dizia assim para mim, nós não temos salmonela, é o frigorífico que tem. Aí eles faziam análise de Schwab de cloaca e, na época era, e depois passou a ser Propé. Eu comparei de mesmo frango, eu pegava 10 amostras de Schwab de cloaca, um frango por gaiola, e também tirava a pena aqui do peito, onde o frango senta no galinheiro e ele vai por tudo quanto é lado. Teoricamente, a célula adere. E o resultado é esse, ó, vocês veem aqui, ó, 50 amostras de pena era positiva e 18 só do Schwab de cloaca. Eu aumentei esse número aqui, foi para mais de 1.000 amostras. Essa proporção aqui, ela mais ou menos se mantinha. Então, quando eu queria saber a real positividade que eu estava recebendo no frigorífico, eu fazia amostra de pena, 2 lotes por dia. E não me interessava que o cara me falava para mim, não, esse lote é positivo. Eu pegava dos lotes negativos. Esse é sabidamente negativo. É nada, é positivo. É o que eu falei, se você fazer propé, com traqueia, etc. e tal, quando você vê, pode ser que você fique surpreso, mas você pode estar próximo dos 100%. Teoricamente, se você está fazendo bem feito o trabalho na agropecuária, o número de células que você vai me entregar por carcaça é baixo. Tomara que seja. Porque daí eu tenho que fazer menos coisa para matar o frango. Matar o frango não, é matar o frango que está contaminando a salmonela, né? Dá para trocar até, fazer um trocadilho nessa situação. Aí eu tenho os pontos de atenção que eu tenho que trabalhar no frigorífico, que é não deixar a ave estressada. Tem muito trabalho que mostra que quando você estressa a ave, ela aumenta a contaminação. Isso acontece também com o suíno, quando você tem tempos de transporte de 2 horas, 5 horas, de 10 horas até chegar ao abatedouro, o aumento significativo que você tem de contaminação por salmonela no animal. A água de escalda com tempo e temperatura correto, se possível, o uso de coadjuvante de produção. Na depenagem, quando você trabalha com temperatura mais alta e possivelmente também o uso de coadjuvante de produção, você consegue minimizar ou diminuir muito a prevalência de salmonela. Na evisceração, o controle de ruptura de vísceras, dificilmente você não abate, você não vai ter um X% de ruptura de vísceras. Mas ele não é problema, nem ponto crítico de controle ele é, se eu sei que não vem positivo no intestino. Que não vem nada ali. Aí não tem problema. Você está fazendo uma intervenção no campo. Aí eu tenho um ponto de controle que eu não quero Escherichia coli, eu não quero isso, não quero aquilo, não quero aumento de contaminação na minha carcaça. Mas ele passa a ser um ponto de controle quando eu tenho possivelmente a positividade interna da carcaça.
Aí, quando você trabalha com resfriamento, você também tem que trabalhar com tempo e temperatura, para não deixar fazer a multiplicação da carcaça, principalmente quando você trabalha com chiller de imersão, não com air chiller, né? E, se possível, o uso de coadjuvante de produção também no tanque de resfriamento. E, na embalagem final, onde você tem, quando você embala a carcaça inteira, que você tem os cones, então todas as carcaças estão passando naquele cone ali, você também tem um possível ponto de contaminação cruzada, que se você não trabalha constantemente nele, ou de tempo em tempo você não faz uma desinfecção, você aumenta o potencial de prevalência no teu histórico de 5%, você vai para 10%, só que você não analisa mais ele ali. Quem analisa é o teu consumidor final, porque você já pegou, que nem nós no Brasil, nós pegamos a carcaça antes da área de embalagem. O teu histórico pode ser bem outro. Aqui, para vocês terem uma ideia, é uma coleta de ar que a gente faz, ou fazia na minha época, né? Você lava todo o frigorífico, faz a desinfecção. Faz uma coleta aqui de 200 litros de ar em 1 minuto, você tem uma contaminação aqui que é menor do que uma unidade formadora de colônia por metro cúbico de ar. No que começa o abate? 2 minutos depois que já passou a depenadeira, se você fizer uma coleta de ar de novo, ela é incontável. Em 2 minutos. Se ela tem essa quantidade aqui, você tem, para ter uma noção da possibilidade de contaminação cruzada na depenadeira, se eu tenho Campylobacter, se eu tenho Salmonella, se eu tenho Listeria, se eu tenho uma cobra, até a sogra pode aparecer aqui, ó, 1 minuto depois. E vai. Aí você tem os outros pontos de intervenção que também são no chiller, que é a diminuição da temperatura que não deixa multiplicar a colônia, e, se possível, o uso de um coadjuvante aqui, é onde você tem mais tempo de contato, e em cima de tempo de contato, quando você trabalha com a concentração certa de um coadjuvante de produção, você não precisa trabalhar com, sei lá, pegar um exemplo aí, de um cloro. Em vez de eu trabalhar com 50 ppm, eu posso trabalhar com 5, porque eu tenho mais tempo de contato, então tempo de concentração, me dá uma chance de diminuição na contaminação no frigorífico. E essas intervenções a mais que a gente tem no frigorífico, que são importantes, que às vezes quando a gente não dá bola, é o tal do ambiente escuro na operação de pendura, para não estressar a ave, aquelas escovas que no Brasil, alguns CIF mandam tirar, outros deixam usar, que é antes da escalda, que tira bastante matéria orgânica, sangue, temperatura e pH da escalda, a temperatura da água da depenagem, o controle excelente da operação de evisceração, pressupondo que você possa ter, quando se fala de salmonela, de uma falha e que eu venha com a ave positiva, controle de temperatura e pH da água de resfriamento, o controle na embalagem e, é claro, a excelência nos planos de higiene operacional e pré-operacional. Isto posto, matamos todas as salmonelas. E aqui a outra situação que a gente tinha no Brasil, onde por muito tempo a gente conviveu com a impossibilidade de fazer a lavagem da carcaça após a evisceração, e éramos obrigados a fazer o corte da área contaminada. Então, na época, foi uma luta muito grande, e a gente tinha que provar para o Ministério da Agricultura que a lavagem da carcaça ela era tão eficiente quanto a operação de corte da área contaminada. Então, foi feita uma revisão bibliográfica, foram feitos muitos trabalhos, comprovando que uma situação era igual à outra. Porque muito equipamento do frigorífico teve que ser mudado
Nós não podia mais molhar a ave em alguns equipamentos, como o retirador lá da traqueia, os transpasses da aves, etc. e tal, e equipamento, inclusive, que trabalham com a lubrificação da própria água. Nós era obrigado a direcionar ele diferente para não pegar na carcaça. O detalhe é que quando você... A literatura, a revisão de literatura fala isso muito claramente. Se você não deixar a carcaça molhada com filme de água, a possibilidade de aderência da salmonela em 30 segundos, em 1 minuto, ela aumenta muito e você não consegue depois tirar ela no chile. Então, se você consegue deixar um filme de água na superfície da carcaça e você romper uma víscera e, por um acaso, você tem salmonela ali ou outras bactérias indicadores, aquilo lá corre mais fácil pelo efeito de empuxo de água ou pelo efeito mecânico de água. Então, isso diminui enormemente a positividade para frente. Não é tão bom para o Campylobacter, que se olhar para ele, ele já morre. Mas uma salmonela, se você mantém molhada a carcaça, dificulta a aderência dela e fica mais fácil para você tratar. É como a mosca, quando ela senta ali, você vai lá e pá, mata fácil. Até os gatos conseguem fazer isso. Agora, a mosca voando, o gatinho que está brincando com ela, não pega ela fácil. Então, na vida, as coisas acontecem. Se você faz a lavagem da carcaça, isso funciona. E isso está aí. Tem outras literaturas que comprovam isso, escrita há muito tempo. O uso dos adjuvantes, aí, tem de monte, mix de ácidos orgânicos, uso de álcool, cloração de água, cloreto de sódio acidificado, e etc. e tal. Bom, tomara que eu tenha conseguido dar o meu recado, é rapidinho. Se tiverem dúvida, estamos aí para conversar agora e depois o dia inteiro. Obrigado, gente.